Glórias a Deus, aleluias. Deus santo, Deus vivo, Deus de poder e Deus de glória. Estamos alegres e felizes porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado e nos livrado do maligno. Glórias a Deus por isso. Hoje, culto de ensino, onde estaremos assim aprendendo a respeito da bendita e gloriosa palavra do nosso Deus. Convido os irmãos que venham se colocar em pé para fazermos uma oração para darmos abertura a este trabalho. Oremos. Pai querido, Pai santo de poder e de glória, somos gratos, Senhor, por esta grande oportunidade de estarmos aqui na Tua casa para louvar o Teu nome e aprender de Ti, Senhor. Toma a direção deste trabalho, fala aos nossos corações, alimenta-nos com a Tua palavra, Senhor, porque somos carentes, Senhor. Venha salvar, venha curar, venha libertar, Pai. Que a Tua presença seja sentida nesta noite, Senhor. Opera maravilhas, lança por terra toda a fúria do adversário, Pai. Tudo aquilo que porventura ele queira arquitetar contra o Teu povo, contra a Tua igreja, Senhor. Dá-nos a vitória, coloque anjos guerreiros e colunas de fogo ao redor desta igreja, que possamos cantar o hino da vitória, Pai. É o que te pedimos em nome do Teu Filho amado, Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno, soberano Salvador. Amém. E irmão Jefferson está na oportunidade para entoar os hinos da harpa cristã. Saúde a todos na paz do Senhor. Amém. Amém, a paz do Senhor. Cantar o hino número 115 da harpa cristã. Glórias a Deus. Amém. Amém. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Amém. Cantar o hino de número 151. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Glórias a Deus, aleluia. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Glórias a Deus, aleluia. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre.
para teus filhos fala, e no caminho bom, Glórias a Deus. pela bondade os guia, a pedir o santo dom, queiram consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Aleluia. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Glórias a Deus. Fala-me cada Sim, Deus dia, querido, Deus santo, sempre em eterno dom. Deus de glória, aleluia. Ouvir tua voz eu quero, É, Senhor. e neste mesmo som, Maravilhoso, poderoso, fiel, verdadeiro. Aleluias. Tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Glórias a Deus. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Oh, maravilha, aleluia. Fala-me suavemente, Glórias a Deus, aleluia. fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Glórias a Deus, Fala-me cada dia, sempre em eterno dom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. glórias a Deus, aleluias. O hino número 169. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Oh, Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus, aleluia. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama,
deseja te salvar. Glórias a Deus, aleluias. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glórias a Deus. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Maravilhoso é o Senhor, o amor de Deus derramado em todos os corações que assim querem receber. Queridos, em pé, em reverência à bendita palavra do Senhor, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Apocalipse, no capítulo de número 21. E estaremos assim fazendo a leitura do versículo 1 ao versículo 8, como é de costume desta igreja. 21, do versículo 1 ao versículo 8 do livro de Apocalipse, com um título que nos diz assim: O novo céu e a nova terra. Versículo 1 relata: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei seu Deus, e ele me será filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Pai querido, Pai santo, de poder e de glória, somos gratos, Senhor, por esta palavra abençoadora e poderosa, Deus, que a Tua vontade nesta noite venha a ser feita, Papai. Fala a cada coração, alimenta-nos com a Tua palavra, porque precisamos aprender de Ti, Senhor. Deus, alegra os nossos corações, Senhor. Fortalece a Tua igreja na vitória, Pai. Livra-nos de todo mal, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, é o que Te pedimos. Em nome do Teu Filho amado, Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno, soberano Salvador. Amém. Podemos tomar assento em nome de Jesus. Queridos, amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, nesta noite queremos assim falar à Igreja com um tema que nos diz assim: o que passa e o que permanece. Iremos falar a respeito do que passa e do que permanece.
para vermos, Senhor, o Teu falar, o Teu agir em nossos corações, Senhor. Opera, Deus, em nossas vidas. Derrama o poder em nossas vidas, porque precisamos de Ti, Senhor. O que não tem vínculo vitalício pode passar e se torna supérfluo e não compensará investimento. Dependendo isto, é claro, da situação, dos fatos a serem analisados, se é viável ou não o investimento. Ou seja, aquilo que na sua vida não existe um fator vitalício, não existe um vínculo, não compensa você investir. Porque você corre o risco de fazer um investimento falido. E as consequências serão vistas mais tarde. Isso é o que passa. O que permanece, pode haver um investimento, pois o mesmo pode e deverá trazer-lhes lucros, obviamente para aquele que está investindo. Glórias a Deus. Então, o que se passa é necessário ser avaliado, é necessário ser pensado, se compensa investir. O que permanece, é lícito fazer um grande investimento para futuramente se ter um lucro, um benefício. O que passa, ele trará saudades boas ou ruins, independente do que se passou. Na verdade, independente do que se passou, ela pode nos trazer saudades que serão boas ou saudades que poderão ser ruins. Na verdade, glórias a Deus por isso. Como, por exemplo, podemos citar aqui esta noite, o amor. O amor que passou, na verdade, ou o amor que se passa, ele pode nos trazer uma saudade que pode ser boa ou ruim. Depende de como finalizou esse amor. O mesmo podemos dizer a respeito do companheirismo, em termos amigáveis. As amizades que se passaram, elas podem ter sido boas ou podem ter sido um jugo ruins para nós. Na verdade, queridos, os bens físicos é outro exemplo que nós podemos citar esta noite. Os bens físicos ou materiais que passaram pela nossa vida, que deixaram de existir. Podemos dizer um bem físico quando estávamos novos, quando estávamos vitalício, na verdade cheio de saúde, poderíamos ter feito alguma diferença e não fizemos, e agora não tem como recuarmos, porque esse tempo passou, e podemos ter recordações boas ou ruins, não é verdade? E os materiais, quando se trata a respeito de um bem adquirido como um veículo, como uma residência, não é verdade? E demais fatores. Outra coisa também que pode ter sido bom ou ruim para a nossa vida, isso individualmente, a de cada um, são os sentimentos que nós adquirimos no decorrer da nossa vida e deixamos para trás, e novos sentimentos estamos adquirindo enquanto estivermos com vida. Também podemos dizer que pessoas que passaram sobre a nossa vida, isso influencia amizade, companheirismo, como nós falamos aqui, e sentimentos. Na verdade, pessoas que estiveram ao nosso lado, que estiveram conosco,
que fizeram parte em algum momento da nossa vida, elas nos deixam recordações boas ou recordações ruins. Isso é fato. Temos saudade de algum ente querido, que esteve conosco e hoje já não se encontra. Está no Senhor. Ele deixou saudades boas. Como também alguns amigos que se tornaram inimigos, que hoje também não se encontram na terra dos viventes, mas que deixaram recordações amargas. Não é verdade, querido? Porque enquanto nós estivermos neste mundo, estamos sujeitos a essas saudades, a esses fatores. O que permanece, ele nos transmite a certeza de uma boa escolha. Aquele que permanece na tua vida é que com certeza foi algo que você escolheu, que você optou e está vivenciando. E a expectativa disso é de ele ser o ideal para a utilidade de você, que está sendo privilegiado por esta escolha. Mas existe algo também que permanece na nossa vida, que pode estar nos trazendo não alegria, mas tristeza. Não é verdade? Existe algo que se mantém na nossa vida, que a gente tenta de alguma maneira tirar, colocar de lado, mas não conseguimos. E isso vai cada vez mais nos aferindo fundo do coração. Todos nós, humanamente falando, vamos passar um dia. Na verdade, vamos passar um dia dessa terra. Todos nós, humanamente falando, como muitos dos nossos antepassados que estiveram aqui nesse mundo. Nós vamos passar. A nossa hora, ela vai chegar. Na verdade, eu estava agora falando com o Gerson, que um rapaz jovem, ele veio a óbito esse final de semana, estava jogando bola, e sem mais de 100 anos, caiu no chão. Tentaram massagear o coração dele, o peito, para ver se voltava, mas infelizmente não teve como. Veio a óbito. O enterro dele foi ontem, aonde houve, assim, os amigos estiveram ali e se despediram dele, E o que acontece? Assim como foi com esse jovem, será a nossa vida. Assim como os nossos antepassados, os nossos entes queridos estiveram aqui e foram embora, assim também será a nossa vida. A nossa hora vai chegar. Como eu disse aqui certa feita, alguns dias atrás aqui no culto, conforme a pesquisa, morre por dia, em cada minuto, 150 pessoas. É bom depois até fazermos uma conta para ver em 24 horas quantas milhares de pessoas vêm a óbito no dia. Na verdade, porque são 150 pessoas por minuto. Ou seja, a nossa vida, se Jesus não voltar, ela vai embora em um desses minutos. Não é verdade? Sabemos que mais cedo ou mais tarde será a nossa vez. Porque é sabido que neste mundo, nós, seres humanos, somos perecíveis. Somos mortais. Ou seja, haverá um fim para nós, individualmente, cada um na sua hora, obviamente. Então, vai chegar. Nós vamos passar deste mundo. O dia, a hora, o local, como, não sabemos. Mas temos a certeza, porque é fato, que o nosso último suspiro, um dia, será dado nessa terra. E aí é a hora das prestações de contas. É a hora de sabermos se a nossa escolha, quando em vida nessa terra, estava para o agrado de Deus ou não. Todos os seres humanos terão de ir de encontro a Deus, ao Senhor Criador dos céus, do mar e da terra, e de tudo que neles há. A Bíblia, queridos, ela relata que aqueles que creem em Cristo irão permanecer. Ou seja,
passará dessa vida dissoluta para uma vida eterna, absoluta com Ele, o nosso Senhor e Salvador. Essa promessa é bíblica, é para aqueles que creem que haverá uma vida pós-morte de alegria, de gozo com o Senhor Jesus Cristo. Porque existem pessoas que não creem na vida pós-morte. Na verdade, existem diversos credos em diversos fatores a respeito da vida, mas não a respeito da morte, mas não vida pós-morte. Mas nós, como conhecedores da palavra do Senhor, como pessoas que creem no que está escrito na Bíblia, sabemos que haverá uma vida pós-morte. E a escolha é feita aqui, com vida. Se queremos ir com Cristo ou não. Se queremos adentrar na eternidade, na glória. A Bíblia ela também nos cita que os impiedosos, por suas práticas pecaminosas, passarão desse mundo sofrido. Ou seja, não só os cristãos que creem em Jesus, mas os ímpios também passarão. Só que a Bíblia diz que os ímpios, eles passarão, mas para permanecer numa eternidade de terror e sofrimento, sem poderem de lá escapar, sem a presença de Deus. Ou seja, vai passar deste mundo e vai adentrar, ou vão adentrar, o mundo espiritual, aonde a Bíblia diz que haverá choro e ranger de dentes. E os que creem em Cristo também passarão deste mundo e adentrarão no mundo espiritual, aonde ali irão ter uma eternidade com Deus, porque assim optaram nessa terra, assim escolheram, porque dentro ou nesta terra existe um livre-arbítrio dado por Deus, para que cada um possa escolher o que fazer da sua vida pós-morte. É fato que muitas pessoas estão morrendo. É fato que muitos ainda irão morrer. Mas é necessário que venham compreender o porquê tem que se passar por esse processo. Salmo 1, versículo 6 nos diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Existem dois povos na terra: aqueles que reconhecem Jesus como seu Senhor e aqueles que não reconhecem. A Bíblia diz que existem dois caminhos: um que irá levar o povo para perto de Jesus, e um que irá levar o povo para distante de Jesus. Um é estreito e apertado, que é necessário que o homem tenha uma vida santa, e o outro é largo, abastado, para que o homem possa andar conforme as suas vaidades, conforme os seus desejos carnais. Mas é fato que tanto um como o outro é necessário fazer-se uma escolha. O texto que nós lemos esta noite, ele nos diz que este céu, ao qual nós olhamos para cima, esse céu azulado, com essas nuvens brancas, a Bíblia diz que ele vai passar. A Bíblia diz que essa terra, a qual nós pisamos, ela também vai passar. E nós cremos na palavra do Senhor. Mas a Bíblia diz que quando esse céu que está acima da nossa cabeça passar, haverá um novo céu. E essa terra, a qual nós pisamos, aonde o sangue dos homens são derramados, ela irá passar.
irá surgir uma nova terra. E isso para ficar para sempre. Porque a Bíblia nos relata que este mundo está em pecado, que essa terra está amaldiçoada pelo nosso Deus, e só Ele é que pode tirar essa maldição. Sabemos dessa maldição no livro de Gênesis, quando Caim matou o seu irmão Abel. Mas nós voltamos um pouquinho antes aos pais de Caim e Abel, Adão e Eva. Ali foi o momento exato em que Deus lançou a maldição na terra. Porque quando nós falamos de Caim e Abel, foi quando Deus lançou a maldição sobre o homem. O pecado capital, o pecado ao qual todo homem carrega sobre a sua vida. Então, esta terra, ela foi amaldiçoada porque Adão e Eva pecaram. Não é verdade, queridos? E o Deus nos diz que Deus vai constituir um novo céu e uma nova terra para um novo povo. Ou seja, não é este povo que está trilhando nessa terra. Esse povo serão extintos, porque o dia de cada um vai chegar, e Deus vai recolher esses. Esses terão que prestar contas. Não tem isso na igreja? A Bíblia diz que tudo vai passar. A Bíblia diz que a morte, a dor, as lágrimas e os sofrimentos terão fim na consumação dos fatos do século. Não haverá mais nada que maltrate o homem. São promessas bíblicas, são promessas de Deus, a qual nós vemos se cumprir quando observamos a informação que a mídia nos transmite, conforme fazendo uma comparação com a palavra. Vemos o agir de Deus. A própria natureza, ela está falando ao homem, através da sua maneira de agir, que a consumação dos fatos, a consumação dos séculos, a volta de Cristo, o julgamento das nações e a condenação para a eternidade está perto. Amém, igreja? Vejamos mais aqui outras coisas passageiras e permanentes para o nosso viver ser fortalecido enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Porque nós temos que aprender, não é verdade? Para nós vivermos fortes na presença do Senhor, vencendo todos os dardos inflamados do nosso arco inimigo. Vamos então ver, e eu quero contar com a ajuda da igreja para nos apoiar, para que o estudo venha ficar mais legível, compreensivo para a igreja e todos venham participar. Então nós queremos que a igreja localize Jó, capítulo 30, versículo 15. E outro localize para nós 1 Coríntios, capítulo 13, e o versículo de número 8. Vamos ver algumas outras coisas passageiras e permanentes, conforme a Bíblia nos ensina, para o nosso elevo espiritual. Veja bem, queridos, toda honra e méritos doados aos homens nessa terra são passageiros. Toda honra que o homem transmite para o outro homem é passageira. É enquanto a vida, enquanto ele tem vida e a mídia está interessada, ele recebe as honras e é aplaudido por os demais, que assim
o pega como exemplo. Os méritos recebidos. Estamos agora às vésperas de uma Copa de futebol. Aqueles jogadores que estão ali, se vierem a ganhar este evento, terminarem em primeiro lugar, eles irão receber honras. Se não chegarem, não irão receber honras, talvez críticas, não é verdade? Mas uma coisa é fato: como muitos dos jogadores da Copa de 70 não estão mais aqui na terra dos viventes, já foram esquecidos, assim serão esses que hoje estão no auge da sua juventude. Se ganharem, serão honrados. E isso pode perpetuar durante mais 20 anos. Mas depois, acabou-se. Né? Depois chega ao fim. Esse é o exemplo que nós damos, porque a mídia, ela consegue vender essa mercadoria. Porque é uma questão de comércio. Porque na realidade ninguém dá honra para ninguém se não houver um interesse, um lado pessoal. Compreende isso? Existem diversas honras. Alguns de nós já recebeu honras na escola, na verdade, honras no trabalho, mas que se hoje fôssemos citar, não íamos mais recordar. E aqueles que nos honraram, talvez por ter honrado muitos outros, não se recordam mais de nós. Ou seja, todas as honras que são dadas neste mundo, elas são passageiras. Elas findam. Elas chegam ao esquecimento. Elas adentram o museu. Se torna quincalharias. Não é verdade, queridos? Mas o amor de Deus é para todos sempre. Mesmo que as pessoas que estão neste mundo e não reconhecem o sacrifício do Filho de Deus mediante a cruz do Calvário para libertá-los, e sendo eles, por suas incredulidades, lançados no Hades, no tormento eterno, mesmo assim, eles lá no sofrimento, Deus ama eles. Só que a Bíblia diz que Deus vela sobre a palavra dele para cumprir. E Deus determinou que o homem, para herdar a vida eterna ao lado dele, tem que reconhecer o sacrifício do seu Filho e receber o seu Filho como seu único e exclusivo e suficiente Salvador. Ou seja, o amor de Deus é para todos sempre. A Bíblia diz que Deus enviou o Filho dele a este mundo para se sacrificar por todos os seres humanos. Jesus veio há mais de 2000 anos atrás, aqui nesta terra, e morreu em prol da raça humana. Mas nem todos creem nesse sacrifício. Nem todos acreditam. Mas a Bíblia já nos relatava a respeito disso. A Bíblia diz que nem todos têm fé. Há 2 dias atrás, recebi um rapaz de uma empresa aqui nessa residência, e dialogando com ele, ele disse que não crê em Deus. Bom para ele. Estamos debaixo do livre-arbítrio. Está dentro do direito dele. Hoje no meu trabalho, mais um colega diz que não crê em Deus. Bom para ele. Está no direito dele. Só que os nossos dias são contados. E mais cedo ou mais tarde nós iremos saber se eles estavam corretos ou se nós estávamos corretos. Nós pelo menos temos uma base. Está no livro sagrado, a Bíblia. O nosso livro de regra, de fé e conduta diante da terra dos viventes. E eles, felizmente,
Temos só que clamar o sangue de Jesus para que venha tocar estes corações embrutecidos pela falta de sabedoria. Então, queridos, o amor de Deus é para todos sempre. Toda honra e méritos recebidos de um homem para o outro é passageiro. Vejam o que diz Jó, capítulo 30, versículo 15. 30:15. Isso. Sobrevieram-me pavores, como o vento persegue a minha honra, e como nuvem passou a minha felicidade. Jó, dentro da sua tribulação, dentro do seu conhecimento, exclamou: sobrevieram-me pavores, como já se leu, como o vento persegue a minha honra. Jó estava relatando que, como nuvem, toda a honra e toda a felicidade dele havia passado. Quem leu o livro de Jó sabe que ele entrou dentro de uma provação muito grande. Ele era um homem respeitado, um homem honrado na sua época. Quando Jó foi peneirado, naquele momento todas as honras que Jó tinha foram esquecidas. Os seus amigos mais íntimos se tornaram seus acusadores. A sua esposa cuspiu na sua face. Os seus filhos pereceram. O homem que outrora era um grande nome no meio daquela sociedade, agora estava debaixo de uma praga. Não havia mais honra para Jó. Assim é nos dias atuais. A tua honra só tem valor, os seus méritos só têm valor quando os poderosos têm algum interesse em você. Quando não tem, acabou o seu valor. Você não serve para mais nada. Nem crédito no boteco da esquina tu tem. Perdeu-se a honra, perdeu-se os méritos. A honra, o respeito que o homem adquire na face da terra é passageiro. Jó nos dá um exemplo. Mas como eu disse, o amor de Deus não é passageiro. Leia para nós 1 Coríntios, capítulo 13, e o versículo de número 8, para darmos credibilidade ao que falamos. A caridade nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Amém? A tradução da Bíblia da Irmã Iraci nos diz que havendo caridade. A minha tradução nos diz: o amor nunca acaba. A dela diz: havendo a caridade, nunca falha. Glórias a Deus. Ou seja, o amor de Deus nunca acaba. Nunca tem fim. Se houver profecia, as profecias cessarão pelo amor de Deus. Serão aniquiladas. Se houver línguas, elas cessarão. Se houver ciência, desaparecerá. Mas o amor de Deus permanece. Jeremias capítulo 31, versículo 3 diz: há muito que o Senhor me apareceu dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. O amor de Deus é eterno. Deus nos ama, mas nós estamos debaixo de um livre-arbítrio. Estamos debaixo de uma escolha individual, uma escolha pessoal. A escolha é de cada um. Se queremos este amor ou não queremos este amor. Se vamos corresponder a este amor ou não.
Os nossos frutos, a nossa maneira de agir na terra, nos mostram para nós mesmos se nós estamos de acordo com Deus e o seu amor, ou se nós somos contra Deus e o seu amor. O teu fruto, a tua maneira diante da sociedade, mostra se você vai morar no céu ou se você vai morar no inferno. Não tem meio termo. Vemos que não é necessário chegar naquele dia do julgamento, porque os nossos frutos são os nossos testemunhos. A nossa maneira de agir é que nos condiz ao que seremos na eternidade. Amém, igreja? 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. 1 Pedro capítulo 1, versículo 25. O ouro e os bens materiais são passageiros. Queridos, por mais fortunas que o homem possa adquirir na face da terra, por mais bens materiais que o homem pode ter na face da terra, tudo é passageiro. Tudo acaba. Poderíamos citar essa noite diversas pessoas que tiveram fortunas e hoje se encontram na sarjeta. Mas eu quero citar um herói bíblico, podemos dizer um herói bíblico, Salomão. Salomão, na sua compreensão, no seu entendimento, recebeu de Deus uma bênção. Deus havia lhe dado a oportunidade de escolher, já que ele, em oração, havia pedido a Deus. E Deus lhe deu a oportunidade de escolher aquilo que desejava o seu coração. Deus colocou para Salomão: queres riqueza ou outra coisa mais? Salomão respondeu: não, Senhor, só quero sabedoria. Salomão pediu para Deus sabedoria. E a sabedoria, através da sabedoria de Salomão, ele se enricou. E a riqueza começou a tirar Salomão da presença do Senhor. Quem lê o livro de Eclesiastes sabe que Salomão estava a ponto de se desviar da presença do Senhor. Salomão, na sua sabedoria e ao mesmo tempo falta de sabedoria, estava correndo um sério risco de passar a sua eternidade no inferno. Mas as misericórdias de Deus foram grandes para Salomão, e ele conseguiu, quase falido, porque a falência vem do reino do filho dele, que houve uma invasão e tomaram todos os bens, todas as riquezas. Mas isso foi o pecado de Salomão, a riqueza. E Salomão, pela misericórdia de Deus, se salvou. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Quanto mais a pessoa ama o dinheiro, mais traz para a sua vida maldição. A Bíblia diz que a palavra de Deus permanece para toda a eternidade. O ouro e os bens materiais são passageiros. E o homem tem a oportunidade de se tornar nesta terra próspero ou não. Se porventura você encontra um ser humano, um ser, nos seus 40 anos de idade, já viveu 4 décadas nessa terra, numa situação drástica, no vermelho, não é porque Deus quis que ele estivesse naquele local, que ele estivesse naquela situação, quero dizer. Foi porque ele não soube investir na sua vida. Hoje, dentro de uma idade dessa, ele está dependendo de favores de
de terceiros. É um homem que não conseguiu prosperar a sua vida. É um homem que não conseguiu adquirir um bem para a sua vida. Conheço diversos colegas que não conseguiram adquirir nenhuma bicicleta na sua vida, tendo 40 anos de idade. Eu costumo chamar a atenção dos jovens para que eles venham aprender a investir na sua vida para serem prósperos, porque a Bíblia diz que o nosso Deus é dono do ouro e da prata. Se o homem hoje está dependendo de favores de terceiro, é porque ele é um incompetente. Não é porque Deus não quer. Deus não quer que ele esteja numa situação dessa. Deus quer o melhor para todos os seres humanos, mas o homem precisa saber administrar a sua vida. Todos nós temos oportunidades na vida. Todos nós é aberta uma porta de emprego. Todos nós se abre uma porta de estudo. Mas os nossos interesses carnais nos distanciam do benefício futuro. E aí, quando nós chegamos aos nossos 40 anos, 4 décadas nessa terra, e não adquirimos o nada, não é porque Deus não quis, é porque nós fomos incompetentes com a administração da nossa vida. Hoje, sofrem-se muitas crianças na face da terra, porque os seus pais são e foram incompetentes. Mas enquanto há vida, há esperança. Entende isso, igreja? Ouro e os bens materiais são passageiros, mas podemos ter uma vida tranquila se sabermos administrar a nossa vida. Se sabermos que o nosso salário mínimo tem um limite e gastarmos somente o necessário, o óbvio, e investirmos na nossa vida e na vida dos nossos filhos, para que o nosso futuro não seja um futuro de dependência dos outros, mas um futuro que esteja na nossa mão, para fazermos aquilo que bem nos interessa. Deus dá a sabedoria, mas o homem, na sua incompetência, se administra mal. A palavra de Deus, ela permanece para todo sempre. O ouro e os bens materiais passarão. Conheci um sujeito que ele, aqui em São Maia, teve muitas residências, muitos lotes. Trabalhava na administração, funcionário público, e ele adquiriu muitos bens. Mas ele tinha uma falha na vida dele. Ele era alcoólatra. Era um camarada que gostava socialmente, vamos dizer ele, de todo finalzinho de semana tomar sua cervejinha. E ele começou nessa vida. Realmente ele era bastardo no seu bolso, tinha um bom carro. Mas através do seu vício, ele se divorciou da sua família. A mulher pegou o que lhe cabia, o que lhe era cabível, e o restante ficou para ele. E ele começou, dentro da sua cervejinha social, a passar para a cachaça na semana, já chegando no seu emprego alcoolizado. Chegou ao ponto que ele teve que fazer um tratamento. Começou a vender as suas casas. Começou-se a envolver com mulheres interesseiras. Sabe qual foi o final dele? Sem nada, na sarjeta. Está se segurando no emprego, mas não sobra um centavo. E eu digo claro porque eu conheço ele, não sobra um centavo para ele chupar um picolé. Então, queridos, o ouro e os bens materiais são passageiros, principalmente para aqueles que não sabem administrar suas vidas. Vemos diversos empresários que não tiram no escuro, adentram no comércio, começam a ter lucro, mas não sabem administrar suas vidas, não sabem administrar suas finanças, não sabem fazer um giro capital, e o final é falência, e adquire dores de cabeça, dívidas, não é verdade? Mas a palavra de Deus, ela é permanente, ela
ela não fale. A palavra de Deus, ela nos ensina a administrarmos a nossa vida, a sermos prósperos, a nos desviarmos do mal, a escaparmos das garras de Satanás, e nos mostra o caminho para herdarmos uma mansão celestial. A palavra de Deus, ela é para toda a eternidade. Veja o que diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebeste por vossos pais. O Senhor chama a atenção que não foi por coisas corruptíveis, como prata e ouro. Deus está dizendo que a prata e o ouro é corruptível, é burlado, passageiro. Deus está dizendo que nós fomos resgatados, que a nossa vida está salva, da nossa vã maneira de viver, não pelo que nós recebemos do nosso Pai, mas pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, qual nós reconhecemos. O que não passa, que é eterno. O ouro e a prata é corruptível. Vemos diversas pessoas matando outros por causa do ouro e da prata. Há uns anos atrás, um conhecido nosso foi assassinado. Éramos vizinhos. Ele era um carteiro. E o seguro dele era em torno de... que todos nós que trabalhamos temos um seguro, né? A CLT brigou muito por isso, né? E nós aí recebemos um seguro. Nós temos um seguro de vida. Interessante que só recebe quando morre. Aí não tem efeito para quem morreu, né? Só para quem está vivo. Então nós temos um seguro. E esse colega nosso, o seguro dele estava em torno, na época, alguns anos atrás, de uns 35 mil. Era muito dinheiro. E ele, casado com uma pessoa até então de confiança, e tinha uma filha. Só que essa pessoa de confiança, a esposa dele, cresceu o olho no seguro dele. Queria o seguro dele, mas não queria mais ele. E se ela se divorciasse dele, ela perderia este seguro. E o que ela fez? Ela arquitetou o assassinato dele, marido dela, há mais de 12 anos, 13 anos juntos, dormindo na mesma cama, debaixo do mesmo teto, comendo no mesmo prato. Ela arquitetou e contratou um assassino e armou todo o esquema. Saiu na televisão, nos jornais. Na verdade, o que ela fez? Ela contratou o camarada assassino, entrou pelas portas do fundo. Ela abriu a porta, estava em casa ela e a filhinha, estava em casa, e o colega estava no quarto, havia acabado de chegar do trabalho, trocando de roupa. Quando o assassino, ela abriu a porta e falou para ele: está no quarto. Ele entrou no quarto e fuzilou o colega, matou, morreu na hora. Ele saiu, e na hora que ele estava saindo, ela ainda chamou ele: não, leva alguma coisa para dizer que foi roubo. Fizeram todo o esquema. E no decorrer dos tempos, a perícia, que é quase impossível falhar, achou indícios que havia algo errado, conforme o que a viúva havia comentado. E descobriu, no decorrer do tempo, que ela havia planejado e havia pegado o seu vizinho para matar o rapaz. E no final das contas ela foi para a cadeia, o rapaz foi para a cadeia, só que ele era de menor, ele era solto.
e o seguro não foi para a mão dela. Ou seja, o ouro e a prata corrompem os bons costumes. Pessoas matam para ter bens materiais. Pessoas destroem famílias para ter ouro. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos pedir para Deus, não muito, porque podemos esquecer de Deus se formos ricos. A Bíblia diz que é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha, naquele buraquinho da agulha, do que o rico entrar no reino dos céus. E a Bíblia diz que nós não devemos pedir a Deus muito, para não nos corrompermos e tornarmos arrogantes, prepotentes. Vemos há pouco tempo ali a caixa de Pandora. Políticos de Brasília foram pegos com a mão na botija, com dinheiro na cueca. Não é verdade? Então quer dizer, o amor ao dinheiro leva o homem à corrupção. Corrompe o ser humano. Você está entendendo? Então o que acontece? Devemos vigiar. A Bíblia diz que nós não devemos pedir a Deus não muito para não esquecer dele, e nem um pouco, porque se você tiver um pouco, você vai roubar e envergonhar o nome do Senhor. A Bíblia diz que você tem que ter o quê? O básico. Pedir a Deus um trabalho que possa lhe dar sustento para você e a sua família, para que você possa se alimentar direito, se vestir bem e pagar todos os seus impostos. Não é verdade? Então é o que Deus passa para nós. Mas existem os olhos grandes, os olhudos, que querem mais e mais. E aí é onde mora o perigo. Mas isso é passageiro. Veio um tempo atrás um político rico no Brasil, e eu vi um momento que foi filmado que ele estava morrendo. Ele estava chorando para não morrer. E depois fomos pesquisar por que ele estava chorando. Não era o medo da morte. Ele não estava com medo da morte. Ele estava chorando porque ele estava deixando uma grande riqueza para os seus parentes, apegado ao dinheiro. Perecível. A Bíblia diz que do jeito que tu veio, nu, como você saiu do ventre da sua mãe, você vai voltar. Nada você vai levar. Por isso, temos que ter equilíbrio. Por isso devemos vivenciar mais a palavra de Deus, que é para todos sempre, do que corrermos desesperado atrás de riquezas. Mateus capítulo 5, versículo 18 nos diz, não lê para nós 1 Pedro capítulo 1, versículo 25, não é isso? Você lê para nós, por gentileza. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Mas a palavra do Senhor, ela não é perecível, como o ouro e os bens materiais. Ela permanece para todos sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. A palavra de Deus permanece. Ela adentra o coração dos seres humanos e fica ali, ó. Ela brota. Só tem muitos que não querem ouvir. Mateus capítulo 5, versículo 18 nos diz, porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem o jota um tio se retirar da lei, sem que tudo seja cumprido. O céu e a terra vai passar, mas a palavra de Deus não vai passar. Ela vai permanecer. E nós seremos julgados mediante a palavra de Deus. Amém? Localize para mim Salmo número 92, versículo 7. Mateus capítulo 13, versículo 43. Os ímpios, como eu falei na introdução, os ímpios e os arrogantes são passageiros. Vão passar. Queridos, estou com 48 anos de idade, graças a Deus. E quero lhe dizer uma coisa. Nesses meus 48 anos, aqui nessa terra, já vi tanto ímpio e tanto arrogante,
que passaram como a flor que murcha, não deixou rastro de nada. Nada. Arrogante, o final dele é ser consumido pela sua própria língua. Passou. Trabalhei em diversos locais em Brasília. Vi arrogantes. Passaram. Sumiram. Desapareceram. Esses não ficam. E os nomes deles são deletados. Ninguém lembra. Ninguém vai lembrar. Você está entendendo? Ninguém. Os ímpios, camarada que vive impiamente, passa. Pode ser o bravo que for, o valente que for, é ímpio. Só enquanto está vivo tem seu valor. Tinha um bandido, ou tem um bandido no Rio de Janeiro, que só contava essa história dele, ninguém nem mais ouve. Passou, foi preso, passou, acabou. Dali para a morte. É ímpio. Quer ver impiamente? Ninguém gosta. Não faz história. Não tem biografia. Você está entendendo, queridos? Mas a Bíblia diz que os justos viverão por toda a eternidade na glória. Então é melhor ser o quê? Ímpio e arrogante ou ser justo? Com certeza justo. Né, igreja? Ter uma vida justa, uma vida aonde a presença de Deus é sentida. Vamos passar. Mas a Bíblia diz que nós vamos passar deste mundo para o melhor, onde não haverá choro nem ranger de dente. Os ímpios vão passar deste mundo para o mundo pior, onde haverá choro e ranger de dentes. E o interessante, não é nós que vamos determinar, é as atitudes de cada um é que vai determinar. Não é Deus que vai falar, manda esse para o inferno, manda esse para o céu. Não é Deus. Ele vai julgar conforme as ações de cada um. E Deus não é como esses juízes aí que interpretaram nesse salão, não. Que uns achavam que era roubo e outros achavam que não era. A Bíblia diz que nosso Deus é justo. É sim ou não. Então é Deus que vai conduzir todos os julgamentos de todos. Mas não é Ele que vai mandar fulano ou ciclano para o inferno e Beltrano para o céu. É as nossas atitudes na terra. Quem é justo faz justiça. Quem é ímpio, quem é sujo, suje-se mais. Salmo 92, versículo 7. Brotam os ímpios como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Amém? Quando o ímpio, a minha tradução diz, quando o ímpio cresce como a erva, e quando florescem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Você entende? Ele vai ficando forte, ele vai cometendo delito em cima de delito, ele vai magoando um, vai magoando o outro, vai machucando um. Naquele momento ele acha, eu sou dono do pedaço. Nessa hora ele é destituído. Nessa hora ele é consumado. Ele é tirado da presença dos honestos. Olha que coisa maravilhosa. Mateus capítulo 13, versículo 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Os justos estarão no reino de Deus. É os justos. Aqueles que mudaram a sua vida, seu conceito, sua postura, seu caráter foi moldado segundo a palavra de Deus. Se entregaram para Jesus. Viveram uma vida de justiça. Você está entendendo, queridos? É uma boa conduta diante da sociedade que te rodeia. Dá bom exemplo, não é barraqueiro, não é farofeiro.
crianças, respeita as mulheres, respeita os mais velhos, respeita as normas de uma sociedade equilibrada. Você está entendendo? É o justo. É fácil saber quem é justo e quem não é justo, é só observar. Você não precisa nem olhar olho a olho. Você simplesmente precisa sentar debaixo de uma árvore, ao redor onde você mora, e você vai ver a atitude daquele sujeito ou daquela sujeita, se ela é justa ou se ela é ímpia. Diante de fatos, não há argumento. Você está entendendo, igreja? Somos julgados pela nossa conduta, pela maneira que nós vivemos. Os que nos olham é os que nos julgam. Eles é que vão dizer se nós temos uma vida ímpia, uma vida injusta ou uma vida justa. Se nós somos equilibrados ou não equilibrados. Você está entendendo, queridos? É o PBB da vida. Somos filmados 24 horas. E somos colocados no paredão em todo momento. E sobrevivemos se tivermos uma boa conduta. Se não tivermos uma boa conduta, somos tirados do ar. Salmo 37, versículo 16 diz: mais vale o pouco que tem o justo do que a riqueza de muitos simples. É fato, queridos. Prefiro ter a minha vida justa, com essa casinha que Deus nos deu, através do suor do nosso trabalho, do que ter o que aqueles mensaleiros têm com a vida que eles vivem. Você está entendendo? Prefiro essa minha vida tranquila. Prefiro andar no meu carrinho de ano vencido do que andar nos carros que eles andam de anos atuais, com dinheiro que eles adquiriram errados, furtados. Infelizmente tem muitas pessoas que se vendem por pouco, não sabendo que tem o dinheiro da prestação de contas. 1 João capítulo 2, versículo 17, localize para mim, ou localize Daniel capítulo 4, versículo 3. O mundo e a sua concupiscência passa, mas o reino de Deus jamais acabará. Querido, o mundo e tudo que tem no mundo vai passar. Você quer ver um exemplo? Daqui a 20 anos, você marca essa quadra, você muda dela. Compra um local no outro local, ou uma casa no outro local, e muda. 20 anos tu volta aqui. Você não vai encontrar mais ninguém. Você não vai encontrar. Se você encontrar alguém, a vida dele não prosperou. Mas esse nível está diferente. Você está entendendo? O mundo muda. Muda. Vendemos uma casa ali na 314 e voltei lá, passei lá uns dias atrás. A rua é diferente, a casa é a mesma, mas tudo mudou. Muda a pintura do portão. Você está entendendo? O vizinho da esquerda não é mais aquele, da direita. Muda. Alguns morreram, foram embora deste mundo. Outros venderam. Muda. O mundo passa. O mundo passa. E toda a sua concupiscência. Alguns anos atrás, esse conjunto habitacional aqui não existia aqui. Passei aqui muitas vezes. Era só um mato. Só um mato aqui. Cheio de aranhas e bichos. Era largado. Hoje tem esse setor habitacional aqui. São 10 residências com pessoas diferentes. Quando chegamos aqui nesse local, esses apartamentos não estavam aí. São novas pessoas que estão vindo para aí. E com certeza pessoas com novos conceitos. E esses
para aí, vai mudar muitos. E o padrão de vida na cidade, quando se muda outras pessoas, tende a crescer. E nem todos esses que estão aqui conseguem sobreviver com esse padrão de vida. Então vai mudar. Você está entendendo? Porque com certeza, quando vem pessoas adquirindo lotes, residências, apartamentos, é porque ele tem um poder aquisitivo melhor. E se ele tem um poder aquisitivo melhor, ele tem um conceito diferenciado. E aqueles que não têm um conceito diferenciado vão ter que ir embora, porque não vai se achar lugar para eles. É por isso que quando começou a cidade, havia muitos farofeiros, muitos barraqueiros, e hoje não tem. Porque os farofeiros, os barraqueiros não conseguem se envolver no meio de quem tem uma certa educação. Você está entendendo? O mundo passa, as coisas mudam. O povo hoje está mais educado. Aquele que não tem educação, arrogante, ele vai ser levado para o canto. Você está entendendo, queridos? O mundo é forçado a mudar. Não é porque nós queremos, é porque nós somos forçados. Porque a tendência é melhorar, nunca regredir. Vimos agora uma pesquisa agora desses dias, no jornal dessa emissora popular, que os assalariados que não têm residência, as pessoas que alugam, não estão ficando mais aqui na cidade de Samambaia. Não estão ficando mais aqui. Porque o padrão de vida aumentou muito. Os aluguéis se tornaram caros. Hoje uma pessoa de aluguel para vir morar em Samambaia, ele tem que ter um poder aquisitivo um pouco elevado, ou então ele tem que depender de favores de parentes. Como foi a questão que eu tive que colocar meu irmão para morar lá no apartamento. E aí, quando eu pedi o apartamento de volta, o que ele teve que fazer? Eu teve que ir para a casa da minha mãe. Você está entendendo, queridos? Porque é uma mudança, o mundo não para. O socialismo, a tendência é crescer. Ele muda, ele passa, e toda a concupiscência dele passa. Você lembra? Quando nós chegamos aqui em Samambaia, há 20 e tantos anos atrás, como era, o que era, a maioria dos meus amigos do meu tempo estão debaixo da terra. Éramos viciados no álcool, na cachaça. Alguns escaparam, acho que daqueles 3, eu e mais 2, porque se convertemos em Cristo Jesus. Caso contrário, também não estaria aqui. E as suas esposas, as suas famílias foram embora. Venderam, como eu vendi. O mundo passa, queridos. E toda a concupiscência do mundo passa. Os desejos do mundo passam. Isso é para todo mundo. Porque é uma mudança, uma melhora. Ou uma piora. Podemos dizer que existe uma piora. Porque a Bíblia diz que o príncipe das trevas está voando. E a tendência é subjugar. Você está entendendo, queridos? Por isso nós temos que saber onde nós estamos pisando. E como nós estamos pisando? Estamos numa guerra. Estamos dentro de um embate. O nosso inimigo é o diabo. E ele tem poder. Mas o que nos alegra e nos dá o ânimo para vencermos é sabermos que o reino de Deus jamais vai passar. Jamais acabará. Ele não vai acabar. Veja o que diz 1 João capítulo 2, versículo 17. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E o mundo passa, é bíblico. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você está entendendo? É uma transição, queridos. Vai passar. De um jeito ou de outro. Vai haver uma mudança. Mas aquele que faz a vontade
sempre. Daniel, capítulo 4, versículo 3, leia para nós. 4. 4, 3. Daniel. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é o reino Sempre eterno. sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Amém? O reino de Deus é sempre eterno, não passa, é para todo sempre. É por isso que nós temos que nos confiar em Deus, porque tudo vai passar. Nós iremos passar, como foi dito. A nossa hora vai chegar, queridos, e nós temos que estar respaldados no Senhor, para quando essa hora chegar, nós não fazemos um sacrifício de tolo, não darmos com a cara na parede, porque não existe outro meio, não existe outro livro que nos esclareça a verdade pós-morte. Só a Bíblia é o único livro que nos dá garantia. Amém, queridos? Localize para mim Apocalipse, capítulo 20, versículos de 1 a 3 e de 7 a 10. Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 ao 3 e do 7 ao 10. Outro localize para mim Apocalipse, capítulo 15, versículo 7. É só localizar Apocalipse 20, e aí você faça a leitura para mim. Eu te pedi versículos 1, 2 e 3 e de 7 a 10. O diabo e a sua maldade findará, terá fim. Porém, aleluias, Jesus reinará para todos sempre. Ou seja, o diabo está com os dias contados, e toda a sua maldade, e todos aqueles que são seus adeptos, todos aqueles que seguem a ele. E como eu disse, é fácil você descobrir, é só você ver o comportamento da pessoa. Aí você vai dizer se ela é de Deus, se ela está com Deus na vida ou se ela está com o diabo. Não tem o que ficar esperando uma revelação. Pelos frutos, a Bíblia diz, pelos frutos, pela conduta de cada um vos conhecereis. Você está entendendo? Então o diabo e a sua maldade e os seus adeptos, está chegando o seu dia. O diabo e a sua maldade vai findar nessa terra. Não nessa, na nova terra, no novo céu, vai findar. Vai chegar ao fim. Você não vai mais ouvir falar de estupro. Você não vai mais ouvir falar de assalto. Você não vai mais ouvir falar de agressões. Isso vai findar, porque tudo isso é atitude do diabo. Todas essas atitudes que não são do agrado de Deus, que levam o homem a denegrir a sua imagem, o seu conceito, a denegrir o próximo, não é de Deus. Tudo aquilo que bota você a vitupério, tudo aquilo que lhe coloca a escândalo, não é de Deus, é do diabo. Tudo aquilo que leva o seu corpo a ser machucado, não é de Deus. Tudo aquilo que leva pessoas que estão ao nosso redor a sofrer, não é de Deus. Não interessa o que, como, mas tudo que leva uma pessoa ao sofrimento para outra, não é de Deus, é do diabo. Só faz isso quem está dando lugar para o diabo. Tudo aquilo que nos prejudica fisicamente, espiritualmente, não é de Deus, é do diabo. E aquele que pratica isso está sendo um servo do diabo. Entende isso, né, igreja? Tudo que você faz que está prejudicando o teu corpo, não interessa se está me prejudicando. Não interessa. Algumas pessoas às vezes pensam assim: o cara não gosta do cigarro porque a fumaça prejudica ele. Não é o problema. Não me prejudica. Não prejudica muitos outros. O que é dito é que é o seguinte: se ele prejudica o teu corpo, e nós sabemos que o fumo leva ao câncer,
e machuca terceiros, sem dúvida, leva ao câncer, então não é de Deus. O que você está usando é do diabo. E se você está usando o que é do diabo, você está sendo um adepto do diabo. Não interessa se a pinga que tu bebe prejudica só você. Não interessa. Ela está prejudicando o teu corpo. E se ela está prejudicando o teu corpo, é do diabo. E se você está sendo usado pelo diabo, você é adepto do diabo. Não tem diferença. A Bíblia é objetiva. É conforme Deus olha para nós. Você prejudica a si próprio. A Bíblia diz que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E quem destrói o corpo, o próprio corpo, Deus vai destruí-lo. É Bíblia. É doído? É doído, igreja. Por isso nós temos que saber se nós somos de Deus ou não somos. E é através do fruto. A partir do momento que você lança sobre a vida de alguém um palavreado, xinga alguém com a palavra de baixo calão, você está machucando o próximo. E se você está machucando o próximo através de palavrões, você está sendo um adepto do diabo. Porque palavrão não é de Deus, é do diabo. Compreende, né, igreja? Nós estamos aqui no curso de ensino. Nós estamos aprendendo como sobreviver na face da terra. Você está entendendo? São coisas que não é para todo mundo colocar em prática. Isso é para a igreja, para aqueles que creem. Estamos debaixo do livre-arbítrio, igreja. Estamos debaixo do livre-arbítrio. Você segue se você quiser. Se você não quiser, é problema teu, igreja. Está entendendo? É coisa que é profunda. Porque através dessa nossa conduta é que nos vai dar uma morada no céu ou uma eternidade sem Deus. É profundo isso. O diabo e a sua maldade vai chegar ao fim. Porém, Jesus reinará para todos sempre. Jesus vai reinar eternamente. E nós, se escolhermos estar com Ele, vamos reinar com Ele. Agora, se nós, dentro do nosso livre-arbítrio, não quisermos, aí o problema é nosso, é pessoal. Vamos adentrar uma eternidade de horror e sofrimento. Por isso, devemos tomar cuidado. O que estamos colocando em prática no nosso dia a dia? O que estamos fazendo? É do agrado de Deus ou é do agrado do diabo? Você está entendendo, igreja? Leia para nós Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 a 3, de 7 a 10. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. 7, né? 7 a 10. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog, Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Palavra objetiva. O diabo vai ser preso. E a Bíblia diz que no final ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, onde estará a besta e o falso profeta. E eles serão atormentados para todos sempre. Ele e todos os que resolveram fazer as suas vontades, e todos que tornaram seus seguidores mediante as suas práticas na face da terra. Você está entendendo, igreja? Então, o mal vai vingar. Porque não compensaria Deus criar um novo céu e uma nova terra, e esses sujeitos estivessem nela. O mal continuaria. Você está entendendo? Então não compensaria. Era melhor Deus deixar o que está. Mas como
como Deus tem um objetivo para todos os seres humanos, a consumação terá que vir. Mas para que o bem seja implantado na terra, o diabo tem que ser preso. O diabo, ele não vai morrer, ele é eterno. Veja bem, ele é eterno. Ele é um anjo de luz. Agora ele é um anjo caído. Ele é eterno. Ele não vai ser destruído. Mas ele precisa ser preso. E a Bíblia diz que o anjo vai prender ele nas cadeias. E ele ficará 1000 anos. Depois dos 1000 anos ele será solto. E vai enganar novamente as pessoas. E depois Jesus vai decretar a sentença para ele. Vai ter uma sentença, ele vai ser preso e lançado, como a Bíblia diz aqui, no lago de enxofre, de fogo e enxofre, e vai ser atormentado. Ele vai passar a eternidade dele. Ele, o falso profeta, a besta e todos aqueles que não creram em Jesus vão ser atormentados para todos sempre. Entende isso, igreja? Por isso que as nossas práticas têm que ser bem analisadas. É por isso que nós devemos saber o que nós estamos fazendo na terra dos viventes. Qual o nosso objetivo? É bom fazer uma autoanálise. A Bíblia diz assim: se o teu coração não te acusa, tem de paz com Deus. Agora, se ele acusar, dobra os joelhos e pede perdão. Que a Bíblia diz que nós temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo. Está entendendo, igreja? Então é interessante. E o bom disso é que o nosso Jesus vai reinar para todos sempre. Prendeu o diabo, prendeu o falso profeta, a besta e os seguidores do diabo, aqueles que negaram Jesus, vai ter paz. E aí Jesus vai reinar. Mas só gozo e felicidade. Leia para nós Apocalipse capítulo 15, versículo 7. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheios da ira de Deus, que vive para todo sempre. Amém? E os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Jesus vai reinar para todo sempre sobre as nossas vidas, daqueles que escolheram, que optaram. Por isso que é importante, queridos, em vida. A Bíblia diz que morreu, segue-se o juízo. O que tiver de fazer é com vida. Ninguém vai voltar para querer consertar o que estava errado. A escolha é agora, enquanto está respirando nesse planeta. A escolha é agora, porque morreu, acabou. A tua escolha só vai ser na hora que Jesus te chamar. Aí nós vamos saber os que foram para a direita e os que foram para a esquerda. Entendeu, igreja? Localize para mim, para nós finalizarmos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. A palavra do homem, preste bem atenção, porque nós vivemos na terra dos viventes, dos seres humanos. Quando eu digo homem, a igreja aqui já aprendeu, a igreja é inteligente. Quando eu digo homem, eu estou generalizando. Sexo masculino, sexo feminino, independente de idade. Todos que têm compreensão. A palavra do homem é engano, maldade, a qual passa, levando eles, como se diz aqui, levando eles de mal a pior. A palavra do homem, aquele que dá a palavra, que tem a palavra, a Bíblia diz que é engano e maldade, há interesse. Querem subjugar. Mas para alegrar os nossos corações, a Bíblia diz que as promessas do Senhor são fiéis e vai se cumprir. Está se cumprindo. Por isso nós temos que vigiar. Quando nós conversamos com o homem, e ele nos fala uma coisa, queridos, das maneiras mais aberradoras que está surgindo, ou já existia na Terra, não é verdade? Que está mais à tona,
mais eminência, a atitude do ser humano, sabe o que é? É o dissimulado. Nossa, gente do céu, o que vocês encontram de pessoas dissimuladas? Pessoa que chega com aquela carinha de gente boa, boa praça, bacaninha, gosto de você, você mora no meu coração. Você está entendendo? Nossa, o que tem? Gente chorando. Vi agora uma mulher que foi presa agora na mídia. Ela dava um golpe. De que maneira? Chegavam as pessoas mais idosas chorando, dizendo que estava sem dinheiro de passagem, que veio do interior, que o marido bateu, espancou, e a pessoa abria a porta da casa com o coração, ela ia lá e roubava tudo, dissimulada, descaradamente. Tem gente que bota até cuspe no olho, que não consegue chorar, para ir conversar com alguém, para dissimular uma atitude, para a pessoa se compadecer. Você está entendendo? Tem pessoas que ela está ali que nem lobo, um lobo, só que ela está disfarçada de cordeiro, para lhe dar o bote na hora certa. O mundo está cheio de dissimulado. Tivemos agora há pouco tempo atrás um político que foi na televisão, chorou, falou de Deus, colocou o nome da família dele, que era para o povo perdoar ele. Ele se tornou governador em Brasília. O que ele fez depois? Meteu a mão nos impostos da cidade, dissimulado descaradamente. Vemos agora um que era presidente do país, dissimulado o que ele fez. Houve um grande roubo lá na cúpula, de onde ele fazia parte. Ele disse: eu não vi, eu não ouvi, eu não falo. Dissimuladamente, queridos. É os ensinos que nós temos. Passou agora um vídeo no YouTube, uma criancinha com um fragante na boca, açúcar do doce. A mãe dela falou: você comeu o doce? Ela: não comi. Dissimulada, até as crianças. Queridos, o fragante a boca cheia de açúcar, e ela chorava dizendo que não foi ela. Queridos, que mundo dissimulado é esse? A pessoa vem, chega de você, te abraça, mas ela está querendo tirar tua lã, o que tu tem, destruir a tua vida. O homem, a palavra do homem é engano e maldade. Ele só quer mal. Você já viu alguém convidar alguém naturalmente para participar de uma feijoada? Não. Agora para a maldade vai. A maldade vai. Os jovens principalmente. Cansei de ver jovens chamando outros jovens para cometer um delito, um assalto, para bater em outros, dissimuladamente, queridos. Olha o mundo que nós vivemos, olha onde nós estamos. Temos que vigiar, temos que tomar cuidado, porque o que acontece? Essas pessoas que são maldosas, que vivem debaixo do engano, achando que estão enganando os próximos e não serão enganados, estão enganados. Eles vão ser enganados, porque o que planta colhe, mais cedo ou mais tarde. Não vão escapar da lei da semeadura. Você está entendendo? Não vão, queridos. Temos que tomar cuidado, temos que vigiar. Cuidado do segredo que tu conta na tua escola, no teu trabalho. Cuidado para quem tu conta o segredo, porque amanhã teu nome pode estar na sarjeta. Cuidado aquele que te observa. É um perigo. Leia para nós 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13. 3 de 2 Timóteo, versículo 13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Está aí, ó, a lei da semeadura. Os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Está entendendo? Não adianta, queridos. Está plantando, está colhendo. Ele está enganando o próximo, mas tem alguém que está enganando ele. Sempre tem o mais forte. Você está entendendo? É a lei que todos terão que passar. Plantou o espinho, vai colher cravo. Plantou rosa, colhe margarida. Você está entendendo, querido?
2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, leia para nós. Amém. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus. Amém. Nosso. Porque todas quantas promessas há em Deus são em Jesus. É fiel, é cumprida em Cristo Jesus. As promessas do Senhor são fiéis e ela vai se cumprir. O que Deus prometeu para ti, irmã Iraci, vai se cumprir, se não já tiver cumprido. O que Deus prometeu para ti, Jefferson, vai cumprir, se não se cumpriu ainda. Deus, a Bíblia diz que Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Deus não é o homem promete e não cumpre, mas Deus, Ele vela para que a palavra dele seja cumprida. A promessa do Senhor. Retenhamos firme a confissão na nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Vamos esperar. Deus prometeu para nós a vida eterna, se nós seguirmos a sua palavra. Se nós não desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, então vamos dentro deste percurso. Doa quem doer. Temos um alvo, temos um objetivo. O nosso objetivo é morar na Nova Jerusalém. Então, queridos, creia, foi Deus que prometeu. É o Senhor que promete para ti, o Deus que pode cumprir. Você está entendendo? Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Foi Deus que te chamou, a hora está chegando. Estejam com as bagagens preparadas. Vamos embora deste mundo para a glória. Temos uma morada. A Bíblia diz que Jesus foi preparar esta morada para todos aqueles que nele creem. Você está entendendo, igreja? Não vamos esfriar, não vamos esmorecer, não vamos desanimar. A Bíblia diz que nesse mundo nós vamos ter tribulação. Vamos, Jesus já nos avisou o que ia acontecer e Ele todo dia Ele fala conosco. Ele fala os tipos que nós iremos encontrar. Ele relata na sua palavra. Ele nos ensina o caminho para escaparmos. Ele é fiel, queridos. Você está entendendo, igreja? Então, queridos, vamos guardar essa palavra em nossos corações. Vamos saber como nós vamos andar neste mundo. Vigiando. Cuidado que tu fala para quem tu fala. Cuidado quem tu coloca do teu lado. Cuidado com a mão que balança o berço. Você está entendendo, igreja? Concluímos esta noite que tudo tem um fim. Tudo tem um fim. As pessoas que você está vendo hoje podem ser que amanhã não haverá mais. Você está entendendo? Tudo tem um fim, tem um dia demarcado. Você está entendendo, igreja? Tudo passa neste mundo, tudo passa. Mas as promessas do nosso Deus são vida eterna. Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Se assim Deus permitir, estaremos aqui na quinta-feira, culto de Santa Ceia, onde estaremos assim fazendo a menção do nome do Senhor Jesus Cristo, da sua morte, até que Ele volte para nos buscar. Eu convido a igreja que estejam presentes. Culto de Santa Ceia é um culto que a gente não pode faltar. Culto de Santa Ceia, culto de doutrina, não é verdade? Não podemos faltar, porque é aí que nós aprendemos a genuína palavra do Senhor. Nos outros cursos também aprendemos, com certeza. Mas esses, assim, no meu, isso é pessoal meu, esse é pessoal da minha pessoa. Eu acho que esses aí são os principais, né? Amém? Então vamos nos colocar em pé para fazermos uma oração para darmos término a este trabalho. Oremos. Pai, somos gratos por esta palavra maravilhosa e abençoadora, Deus. Obrigado pelo que o Senhor falou conosco esta noite, que ela esteja enraizada em nossos corações e praticados no nosso dia a dia, Senhor. Continue nos alimentando com a tua palavra,
Senhor, nos ensinando, Senhor, como devemos nos comportar nessa terra, Senhor, como devemos, Senhor, lhe agradar, Senhor. Obrigado, Senhor, proteja as nossas vidas, Senhor. Abençoe esta igreja, Senhor, coloque os guerreiros com luz de fogo ao redor desta igreja, deste povo, Senhor. Abençoa a vizinhança dessa igreja, as famílias, Senhor, prosperando, abençoando, operando maravilhas na vida de cada um. Vai de encontro aos nossos amigos internautas, Senhor, fazendo uma grande obra, alegrando os seus corações, Senhor. Liberta, cura, salva a nossa parentela, Pai, porque somente é Tu que pode, Senhor. Nós cremos em Ti, Senhor. A nossa vida pertence a Ti, Senhor. Obrigado por tudo, Deus querido. É o que nós te agradecemos em nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Estendei em vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, e todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.